O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Jesus estava rezando num certo lugar. Quando terminou, um de seus discípulos pediu-lhe: Senhor, ensina-nos a rezar, como também João ensinou a seus discípulos. Jesus respondeu: Quando rezardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Dá-nos a cada dia o pão de que precisamos e perdoa-nos os nossos pecados, pois nós também perdoamos a todos os nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação. E Jesus acrescentou: Se um de vós tiver um amigo e for procurá-lo à meia-noite e lhe disser: Amigo, empresta-me 3 pães, porque um amigo meu chegou de viagem e nada tenho para lhe oferecer? E se o outro responder lá de dentro: Não me incomodes, já tranquei a porta, e meus filhos e eu já estamos deitados. Não me posso levantar para te dar os pães. Eu vos declaro, mesmo que o outro não se levante para dá-los porque é seu amigo, vai levantar-se ao menos por causa da impertinência dele, lhe dará quanto for necessário. Portanto, eu vos digo: pedi e recebereis, procurai e encontrareis, batei e vos será aberto. Pois quem pede, recebe, quem procura, encontra, e para quem bate, se abrirá. Será que algum de vós, que é pai, se seu filho pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ou ainda, se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o Pai do céu dará o Espírito Santo aos que o pedirem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Meus irmãos e minhas irmãs, que o Senhor vos dê a paz. Hoje, ao ouvirmos essas leituras, primeiro do livro do Gênesis, todos nós sabemos dos pecados que eram cometidos naquelas 2 cidades, Sodoma e Gomorra. E aí então vemos que Deus desceu à terra para confirmar se verdadeiramente tudo aquilo que falavam deles era verdade. E aí então nós vemos Deus manda seus anjos naquelas cidades para confirmarem o que estava acontecendo e também para salvar a família de Ló, que era parente de Abraão. E enquanto os anjos vão lá na cidade, Deus fica com Abraão. E Abraão, então, na presença de Deus, se põe numa maneira toda humilde, querendo que Deus deixasse de destruir aquela cidade, se houvesse 50 justos. E aí vai baixando a quantidade até chegar ao número de 10 justos. E sempre que ele falava, Deus dizia que não ia destruir se encontrasse aquela quantia que Abraão estava falando. Isso nos chama atenção para 2 coisas. Primeiro, da nossa obrigação de sempre intercedermos pelos nossos irmãos. E mais ainda, de vermos a misericórdia de Deus, que é justo e, acima de tudo, tem amor sem limites. Então, ao ouvirmos esse diálogo de Abraão com Deus, nós somos chamados a nos perguntar: e nós, hoje em dia, como é que estamos praticando a misericórdia? Como é que nós estamos verdadeiramente orando insistentemente por aqueles e aquelas que precisam da nossa oração? Depois vemos
o salmista nos dizendo: naquele dia em que gritei, vós me escutastes, ó Senhor. O Senhor sempre escuta, nem precisamos gritar, apenas precisamos pedir com confiança e com esperança. E por fim, vemos a carta de São Paulo aos Colossenses, que nos fala desse grande acontecimento, por causa de Jesus Cristo, que Deus Pai o ressuscitou dos mortos para a nossa justificação, e que todos nós batizados, então, passamos da morte para a vida em Jesus Cristo, nosso Salvador. E o Evangelho, narrado por São Lucas, nos conta um detalhe importantíssimo. Jesus, como sempre, estava rezando ao Pai. Jesus, toda vez que ia tomar uma decisão, ele se punha na presença de Deus Pai para ser iluminado e para fazer não a sua vontade, mas a vontade do Pai. Porque foi para isso que ele veio a esse mundo, para a salvação de todos, porque esse é o projeto do Pai. Bastando que para isso, primeiro, nós professemos a nossa fé em Jesus Cristo. E depois reconheçamos que verdadeiramente Ele é o Cordeiro que tira todos os pecados do mundo. E aí então nós vemos quando esse discípulo dele pede para que ele ensina essa oração universal, o Pai Nosso. Quantas vezes, meus irmãos e minhas irmãs, rezamos o Pai Nosso automaticamente e esquecemos. Para rezarmos o Pai Nosso, nós temos que perdoar os nossos devedores, todos aqueles que pecaram ou fizeram alguma coisa contra nós, porque senão Deus também não pode nos perdoar se nós não perdoarmos. O Pai Nosso é a essência do coração de Deus, é a essência daquele que quer que nós nos convertamos, que quer que nós nos arrependamos dos nossos pecados para sermos perdoados. E aí ele fala no final dessa belíssimo exemplo: se vós que sois maus dais coisas boas aos vossos filhos, muito mais o Pai do céu, que vai dar então o Espírito Santo a todos aqueles que pedirem. E é sobre as luzes do Espírito Santo então que nós devemos caminhar. Nós que somos batizados, nós que somos chamados a sermos homens e mulheres transformados pelo amor na construção de um mundo de paz. Hoje também comemoramos o Dia dos Avós, né? Quantos de nós aprendemos no coração a oração do Pai Nosso, da Ave Maria e por aí afora, no colo da vovó, do vovô, né? Então, aprendemos com os nossos avós a amarmos como Jesus nos amou, amarmos e fazermos a vontade do Pai, porque para isso Jesus veio a esse mundo. Então hoje, mais do que nunca, vamos oferecer essa celebração, pedindo o descanso eterno para aqueles nossos avós que já partiram para a casa do Pai, e lá estão então gozando da alegria sem fim na presença do Salvador. E também por aqueles que ainda caminham nesse mundo e que precisam ser amados, respeitados e amparados na sua velhice, para que eles possam fazer então a sua caminhada e continuarem espalhando amor e misericórdia, nos ensinando a sermos então aqueles e aquelas que querem transformar esse mundo num mundo de paz. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo.